Oi, quarto ano, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Então, a professora veio aqui, né? Mais uma segunda, gravar um vídeo para vocês. E hoje o vídeo vai ser uma explicação dos conteúdos que a gente viu até aqui. Uma explicaçãozinha, para que na semana que vem a gente responda algumas perguntinhas, tá? De uma avaliação final, mas vai ser umas perguntinhas super tranquilas de responder, baseado nos conteúdos, e vai ser consulta, tá bom? Então, a gente vai começar lá na página 11, no capítulo 2, o seguinte conteúdos. Formas geométricas aqui, tá bom? Aqui, formas geométricas. E ali tem uma perguntinha, então. Quais formas geométricas você consegue identificar nessa pintura? A pintura é da Beatriz Milhares, né? Que a gente viu em sala de aula. E a gente identificou algumas formas geométricas. A gente identificou círculo, quadrado. A gente identificou losango, retângulo aqui, né? Ela costuma pintar assim usando formas geométricas, livres também, que depois a gente vai ver. Dentre elas, existem outros pintores, né, outros artistas que gostam de usar bastante as formas, o Kandinsky também é um, entre outros. Na página 12, então, vai trazer as formas geométricas aqui, né? A professora botou aqui no quadro, não tão bem colocado igual na apostila, mas tá aqui. Então, tem um triângulo, né, que é bem conhecido. Entre os mais conhecidos, tem o triângulo, o quadrado, o retângulo e o círculo, né? A gente conhece bem. O círculo, o retângulo, o quadrado e o triângulo, ok? Aí, depois, existe o losango, que é como se fosse dois retângulos, né, que se juntam. É o que tem no meio da bandeira do Brasil, é um losango. O trapézio, o hexágono, difícil de falar, né? Então, hexágono, o trapézio, o losango, círculo, retângulo, quadrado e triângulo. Essas são as formas. As formas geométricas, gente, elas nunca vão mudar, vão ser sempre as mesmas. Posso desenhar ela maior, menor, mas vai ser sempre desse jeito, tá? Sempre as formas geométricas vão ter as mesmas formas, são essas. Então, recapitulando, triângulo, quadrado, retângulo, círculo, losango. Lembra que o losango é dois triângulos que se juntam, né? Um para cima e outro para baixo. Esse aqui, o hexágono e o trapézio, ok? Então, essas são as formas. Lá na página 13, vai trazer duas imagens de pintura de artistas que também usavam bastante as formas. Um é o Mondrian, né? Piet Mondrian, que é essa aqui, que ele usou bastante quadrado, retângulos e as cores, né? E o outro é o Paul Klee. Paul Klee. Aqui, usa triângulo, retângulo, o círculo. Vejam como eles fazem uma composição legal, muito bem colocada, né? Usando apenas as formas geométricas, ok? Aí, depois, a gente fala um pouquinho, deixa a professora apagar aqui. Junto com as formas geométricas, né? Continuando ali na página 14, sobre as mandalas. Lembram das composições das mandalas que a gente fez em sala? Que vocês acharam um pouco difícil, né? As mandalas. As mandalas, elas são originais, né? Elas foram criadas pelos budistas, que é uma religião, né? Eles fazem um círculo, eles estudam bastante filosofia e arte para fazer uma composição naquela mandala que, segundo eles,
junto com a cor e os códigos e as formas que eles usam ali, é uma forma de transmitir algo bom para a sociedade. Cada mandala tem seu significado. Aqui a gente estudou a mandala como composição das formas, né? Vocês lembram aqui que a gente fez a nossa, né? Com as composições de formas e fizemos a nossa mandala, fazendo uma produção das formas geométricas, né? Ali na página 15 e na página 16 foi a composição da nossa mandala, onde a gente usou círculo, triângulo, né? Retângulo. E a gente fez a nossa mandala. Bem legal em sala de aula. Agora, lá na página 19, capítulo 3, a gente vai estudar um pouquinho das formas ainda. Porém, não são mais as geométricas, são as formas livres. Livres, o próprio nome já nos mostra um pouquinho o que são as formas livres, né? Ali pede, né, para que a gente descreva um pouquinho daquelas formas que tem do artista, do Kandinsky. Como eu falei, o Kandinsky usa bastante formas, tanto livres quanto formas geométricas. Descrever essas formas não é fácil, né? Por quê? Porque elas não têm nome próprio. Como tem o triângulo, o círculo, elas são livres. O que quer dizer formas livres, professora? Quer dizer que quando uma forma sai da minha cabeça, não tem nome, ela ainda não existe, pode existir, mas não é denominada. Exemplo, assim, ela é uma forma livre. Eu me expresso livremente nessa forma, sem ter um código que a denomine, né? Sem ter um nome. Então, isso é uma forma livre. Mas, professor, quando vocês fazem uma nuvem, vocês codificam ela assim, né? Desenham ela assim, mais ondulada. Uma forma livre. As nuvens são formas livres, né? Porque elas não têm uma forma própria, elas não são iguais sempre. Elas são livres. São formas que são livremente, saem da nossa cabecinha. Quando a gente faz um desenho abstrato, abstrato quer dizer que não é um desenho figurativo. Eu não vou fazer algo que exista, que representar algo, né? Eu vou desenhar algo que não existe, da minha cabecinha. Geralmente, a gente usa formas livres ou orgânicas, o nome, né? Mas prestem atenção aqui. Se eu desenhar isso aqui, isso é uma forma livre? Não é uma forma livre. Por quê? Porque aqui só tem uma linha ondulada e uma linha curva. A forma, ela tem que se encontrar no final, tá certo? Então, se eu deixo a forma aberta, né? Se eu faço isso aqui e não fecho, ela é uma linha um pouco ondulada, uma linha mista. Ela não é uma forma. A forma sempre se encontra aqui no final, tá? Ela é fechadinha. Iguais as geométricas, as livres se encontram no final. Então, como a gente vê aqui nessa imagem, é um monte de forma livre. Por quê? Elas se encontram, elas fecham, né? Só que elas não existem. Aqui mostra um pouquinho de forma livre, ó. Só que essas formas, elas não têm nome. Elas existem no papel, quando eu desenho, né? Elas têm forma, elas são formas livres, orgânicas, como a gente chama, elas são formas, mas elas não são denominadas. Por quê? Porque vão existir milhares delas, né? Eu posso criar milhares de formas livres. Posso criar uma assim, assim, assim. Já pensou se a gente tivesse que dar nome para cada forma que todo mundo fosse criar? Não tem como, né? Elas são milhares para a gente desenhar, fazer. Por isso que são chamadas de livres. Porque a gente desenha livremente da forma que vem na nossa cabeça e que a gente deseja. A linha 21
tem um pouquinho da artista plástica da Tomi Otaki, dos trabalhos de escultura dela, né? Monumentos que ela faz usando bastante esse movimento de forma livre. É um movimento, ele fala, as formas livres são utilizadas de diferentes expressões artísticas, como na pintura e também na escultura. Daí aqui abaixo eu mostro um pouquinho dessas formas da Otaki. Daí a gente viu em sala de aula, né, qual nome a gente daria, por que a gente daria, e cada um respondeu a sua. Daí lá na página 22, traz um pouquinho do William Kandinsky, que a professora citou anteriormente, mostrando um pouquinho das formas livres na obra dele, ó. Vocês notam a diferença da outra que eu mostrei, das geométricas? Né? Essa aqui tem bastante movimento também, ela é bem livre, bem solta. E é uma sucessão, então, de um quadro dele, que é óleo sobre tela, que ele usa bastante as formas, ele explora bastante essas formas bem coloridas, né? Essas formas livres. É legal que as formas livres, elas dão um ar de movimento, né? Parece que ela tá solta, ela tá voando. Vocês fizeram, então, um desenho de formas livres, que a professora viu, adorou. Então, o que vai cair nas perguntinhas é um pouquinho das formas geométricas que a professora falou. Lembrando que deixa a professora pegar aqui para vocês verem e lembrarem com a professora. O círculo, quadrado, o retângulo, o triângulo, o losango, o hexágono e o trapézio, ok? As formas, vai cair um pouquinho das formas geométricas e umas perguntinhas sobre as formas livres, tá bom? Com consultas, super fácil de fazer e bem legal do conteúdo que a gente já assistiu e já estudou, tá bom? Um beijo no coração de cada um e até logo. E qualquer dúvida, a professora também responde no WhatsApp e no WhatsApp vai ficar à disposição, tá bom? Um beijo!